Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família. Deus abençoe tudo que você colocar nas mãos. Que a graça do Senhor se manifeste inteiramente na sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula dos 5 Ministérios, onde nós estamos aprendendo sobre quanto tempo nos resta. Quanto tempo nos resta aí para o retorno de Cristo, para a volta de Jesus, quanto tempo nos resta para a apostasia. Estamos estudando aí Mateus capítulo 24 e 25, que nós chamamos de pequeno Apocalipse. Nós estamos faltando 3 minutos para nós começarmos. Enquanto isso, estou compartilhando os links. Se você puder também compartilhar com suas redes sociais, para que outros irmãos, outros amigos possam aprender também e estudar conosco aí as Escrituras. Amém, querido? Olha o nosso amigo Dário. Seja bem-vindo, Diácono Dário. Provavelmente a Alessandra está aí com você. Seja muito bem-vindo. Nós já vamos começar. Graça e paz, querido. Tudo bem? Como que você está? Tudo na paz aí? Querido, vai pegando a sua Bíblia. Peguei suas canetas, sua régua. Hoje nós vamos continuar estudando sobre as parábolas das 10 virgens, Porque nós temos, quanto mais nós garimpamos, mais nós descobrimos coisas novas, mais Deus vai falando conosco. Vai compartilhando aí, querido, com outras pessoas. (21 e 30). Vamos começar? Vamos orar? Feche os teus olhos, se você está comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos com a sua palavra aberta. Seu Espírito está sobre nós e em nós. E tem poder para trabalhar e transformar a nossa vida. Espírito Santo, revela as suas Escrituras. Traz o profundo conhecimento. Nós possamos ser alicerçados, nós possamos colocar os nossos pés sobre a rocha que é a palavra, e que a palavra nos traga entendimento do teu propósito eterno. O teu propósito é que vai nos transformar, é para cumprir o teu propósito que o Senhor nos transforma a cada dia. Por isso, Senhor, eu sou grato e agradecido com todo o meu coração, caminho a passos
a esse lugar aonde o Senhor preparou para que o qual eu estivesse todo o tempo. Por isso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que ouve, que vê as lives, e eles anotam e junto comigo aprendem as Escrituras. Tua palavra disse que ela é tudo para nós. Ela é Espírito e vida. Por isso hoje, Senhor, somos gratos. Aonde estaríamos se não fosse a Tua palavra? Senhor, não somos envolvidos pela corrupção. A corrupção da religião, das instituições não corrompe nosso coração, porque a Tua palavra, quando conhecemos a verdade que é Jesus, ela nos libertou de toda a obra do mundo e dos pecados desse mundo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos com 2 pessoas online, graças a Deus. Fico muito feliz, contente por vocês estar comigo esse horário. Vamos lá, querido. Eu vou ler toda a parábola, né? Nós já ministramos sobre a parábola, já descobrimos quem somos na parábola, né? Das 10 virgens. Mas agora nós vamos descobrir, querido, algum significado de algumas coisas que estão na parábola. Lembrando que a parábola está revelando a nós como será quando acontecerá todas as coisas, quando os sinais da vinda de Cristo para a terra e o sinal do fim, que é a pergunta que foi feita lá em Mateus 23, as 3 grandes perguntas, né, desse pequeno Apocalipse, a qual nós dizemos que é o pequeno Apocalipse, Mateus 23, 24, 25, né, o Senhor traz toda, né, aí a cronologia no sentido dos sinais da sua volta, do que aconteceria e quando seria o fim. Olha o seu Paulo Luiz de Lima, meu pai, seja bem-vindo, meu pai. Benção, como é que o senhor está? Vista Alegre de Abunã. Que o senhor possa ficar conosco aí para aprender as Escrituras com a gente, está estudando com a gente, tá? Seja muito bem-vindo. Então, querido, a parábola das 10 virgens, ela vai trazer algumas revelações muito profundas. Deus não fala como nós falamos. Deus fala por sinais, símbolos e números. Essas são as maneiras que Deus se aporta a nós. Mas também, a primeira coisa, por que eu tenho que aprender, né? Nós já aprendemos sobre alguns sinais na Bíblia. Por exemplo, o primeiro sinal da volta de Jesus está aqui, né? O primeiro sinal foi a videira, né? Que Israel é a videira, nós temos que estar de olho na videira. Ela é o primeiro sinal. O segundo sinal foi como nos dias de Noé. O terceiro sinal, como servo bom e prudente. E o outro sinal, que é o quarto sinal, quarta profecia da volta do Senhor, nós chamamos as 7 profecias do reino, essa é a quarta. Então, quando Jesus fala das 10 virgens, né? Nós já aprendemos que as 10 virgens não vão casar com Jesus, mas as 10 virgens são aquelas que cuidam da esposa, que é a igreja. Então, as 10 virgens são 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes estão cuidando, estão zelando, estão preparando, ornamentando a esposa para que o esposo venha buscar. Lembrando que o texto não diz noiva, o texto diz esposo. Então o esposo ele já é casado, ele não pode casar com essas 10 virgens. Entendeu, querido? Então nós precisamos entender isso muito bem para não dar uma interpretação equivocada para o texto. A outra coisa que nós vamos aprender essa noite é que todas elas eram virgens, quer dizer, elas eram todas iguais. Não quer dizer que eram pecadoras, não quer dizer que as 5 imprudentes eram mulheres prostitutas, não, elas eram virgens. Elas também, todas elas, vasilha, o que significa ter e não ter azeite. Esse é o propósito, esse é o propósito original. Voltou? Esse é o propósito original, ok, querido? Então vamos lá. A primeira coisa que vamos ler todo, né, a parábola, diz assim: então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. Olha só, e ele vai dizer, e ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembrando que aqui está falando da volta de Cristo para a terra. Nós sabemos que antes da volta de Cristo para a terra, existe o rapto dos vencedores, que é esse momento que nós chamamos da boda do Cordeiro. Ok, querido? Lembrando que aqui está dizendo que o Cordeiro veio buscar a sua esposa, e a esposa é aquela que vai ficar 7 anos na noite de núpcia, na boda do Cordeiro. Lembrando que a igreja é a esposa de Cristo, não é a noiva de Cristo, porque se é noiva quer dizer que não casou, não é uma só carne, ainda não teve ainda uma só carne. E a Bíblia diz que nós já somos uma só carne com Cristo, por um só Espírito com Cristo, então nós já somos casados com Ele. Ok? A Bíblia também diz que elas, o noivo veio buscar, porque o noivo vai vir buscar os vencedores, nós o encontraremos com ele na nuvem. É o entendimento de buscar, quer dizer, ele veio nos raptar da terra. Ok? As 5 insensatas não tem consigo o óleo não tem consigo, mas elas têm as lâmpadas. Então quer dizer que elas são as mesmas coisas, elas tomaram as lâmpadas que são as mesmas coisas. O que são as lâmpadas? Provérbios capítulo 20, versículo 27 vai dizer que a alma ela é luz, né? Vamos ler lá a Provérbios 20, 27. Ele diz: e o espírito do homem é a lâmpada para o Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Então presta atenção, querido. No verso 1 de Mateus lá, 25, vai dizer que todas elas tinham lâmpadas e tinham azeite nessa lâmpada. Primeiro, ele diz que o Espírito do Senhor é lâmpada para a minha alma. É o Espírito que clareia a minha alma, que dá direção para a minha alma. E quando eu falo de alma, eu preciso te explicar que alma é emoção, pensamentos e sentimentos, ou vontades, emoções, pensamentos e vontades. Então, ele está dizendo, o Espírito do Senhor, ele vai dar luz para minhas emoções, ele vai dar luz para os meus pensamentos e ele vai dar luz para minhas vontades. Então, quando a Bíblia diz assim, olha, eram 10 virgens, quer dizer, eram 10 virgens puras, elas eram 10 salvas, porque elas receberam o Senhor, elas eram salvas, todas elas tinham lâmpadas. A palavra lâmpada, ela fala de alma. Por quê? Porque lâmpada é o propósito que cada um tem. A Bíblia diz que a única coisa que nós podemos ter livre-arbítrio sobre ela, tomar decisões sobre ela, é sobre a nossa alma. Porque o nosso espírito é o Senhor que salva e o nosso corpo é Ele que glorifica. O único lugar que eu posso ter livre-arbítrio, se eu quero reinar ou não, é na minha alma.
Então, a lâmpada, quando ela preparou a lâmpada, elas prepararam as lâmpadas, fala da nossa alma, que está sendo preparada para esse momento especial de encontro com o Senhor, tá? E ele fala que 5 delas tinham azeite de reserva na vasilha. Além de ter a lâmpada acesa com azeite, elas tinham uma vasilha de reserva com azeite para o caminho, para que a lâmpada não se apagasse. 5 delas não tinham azeite na vasilha, mas tinham as lâmpadas acesas. As lâmpadas estavam acesas porque ele diz assim, mas no versículo 8, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer que elas tinham, as lâmpadas delas não estavam totalmente apagadas, não, elas estavam se apagando, elas iam caminhando, e nesse caminhar começou a se apagar, e elas pediram o azeite emprestado, e as outras não deram, porque cada uma precisa preparar a sua alma, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai dizer que cada um de nós daremos conta ao Senhor no tribunal de Cristo, e daremos conta de tudo que fizemos com o nosso corpo, bem ou mal. Quer dizer, cada um vai preparar a nossa alma diante do Senhor. Então, quando ela diz aqui, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, tomando a sua alma, né? Porque é o único lugar que a virgem, que é servo, que está servindo a igreja, ela precisa trabalhar a sua alma, sairá ao encontro do esposo. Aí ele diz, 5 delas eram prudentes porque elas se prepararam para aquele momento. Nós podemos voltar aqui no texto, né, onde fala aqui do Mateus capítulo 24, versículo 41. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar o seu sustento no seu tempo. Quer dizer, todo o tempo esse servo está dando sustento, por isso que ele é prudente, ele nunca parou de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Está entendendo, querido? Então, quando ele diz assim, 5 eram prudentes e 5 imprudentes, não quer dizer que elas eram pecadoras, quer dizer que elas não se prepararam, elas não prepararam a sua alma, elas não permitiram que o Espírito Santo fosse luz, fosse lâmpada para elas. Por quê? Porque elas não buscaram o Espírito. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o que é lâmpada e o que significa lâmpada no texto, e o que é vasilha com azeite, o que significa isso. Primeiro, a lâmpada significa a nossa alma, e a nossa alma já tem o Espírito nela. Que Espírito, pastor? O dia que eu aceitei a Jesus, eu recebi o Espírito de Deus na minha alma, e esse Espírito é o fogo que o Senhor colocou na minha lamparina, entendeu, querido? Na minha lamparina. Então, é o Espírito dentro. Azeite na vasilha significa o Espírito sobre. É quando eu busco a unção do Espírito Santo, a direção. Quando eu permito que o Espírito me conduza. Entendeu, querido? Então, lâmpada significa a minha alma, e a lâmpada acesa significa o Espírito acendeu a minha alma. A minha alma tem salvação, tem vida eterna. Porém, eu recebi o Espírito da minha alma na lâmpada, mas eu não enchi a minha botija, a minha vasilha de azeite, que é buscar a direção do Espírito, permitir que o Espírito me dê luz, me dê para todo o meu caminho. Entendeu, querido? Então, há uma diferença. A prudente é aquela que está cheia do Espírito Santo, não só dentro, mas sobre ela, porque ela buscou azeite, ela buscou todo o tempo. Azeite é cura para a minha alma. O azeite, querido, em seu tempo, ele era usado para várias coisas. Por exemplo, o azeite era usado para lâmpadas, para unção, para curar, para untar as feridas. Então, o azeite de oliva, ele tinha várias funções na sua época. Quando eu encho a minha botija de azeite, eu estou dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser prudente? O que é ser uma virgem? Um servo que está cuidando da esposa prudente. É aquele que, além de cuidar da sua alma, que preparou a lâmpada com o fogo aceso, porque as imprudentes, não quer dizer que o fogo delas estava apagado, não, quer dizer que o fogo delas se apagava, né? Quer dizer, não teria azeite para todo o caminho, no meio do caminho elas se perderiam,
entendeu? Não se perderiam para a vida eterna, mas se perderiam para o reino, para a boda, não chegaria até a boda. Então, o Senhor está dizendo, olha, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Por que elas eram prudentes? Porque ela preparou a lâmpada com a salvação, com o Espírito dentro, mas também preparou uma vasilha com azeite dentro, que é a unção sobre, que é o Espírito Santo sobre. Por isso que Gálatas capítulo 5, se nós pudermos ir lá, vamos lá em Gálatas capítulo 5, a Domélica já chegou aí, ó. A América está ligado com nós aí. Ele diz assim, Gálatas 5:25. Ele diz assim, ó, se vivemos em espírito, esse viver no espírito é a lamparina com fogo. Andemos também no espírito. Andar no espírito é o espírito sobre. É quando eu sou conduzido, as minhas decisões, por exemplo, as minhas emoções não são feitas por mim, mas elas são conduzidas pelo espírito. Os meus pensamentos são pensamentos do espírito. E as minhas atitudes são atitudes que o Espírito Santo me direcionou. Isso é, todo aquele que vive no Espírito também ande no Espírito, também seja direcionado pelo Espírito. Então é isso que lá em Mateus 25, do versículo 1 em diante, vai dizer, elas eram 10 virgens, 10 salvas, servos do Senhor, 5 prudentes, 5 imprudentes, quer dizer, elas eram 5 ministérios, elas trabalhavam, elas deveriam, as 5 imprudentes, elas deveriam ter sido direcionadas pelo Espírito, para não se perder, sabe? No momento que elas estavam preparando a esposa, elas tinham que ter sido preparadas pelo Espírito. O Espírito tinha que caminhar com ela, que é o que nós lemos lá em Esther, né? Então, querido, isso é muito poderoso, porque quando fala de lâmpada, fala de alma. Quando fala de espírito, fala que o espírito, vou ler de novo, Apocalipse capítulo 20, esse texto você tem que guardar ele. Apocalipse não, Provérbios 20, 27. Guarda aí, ó, passa o texto aí sobre ele. Isso que é importante, esse provérbio, vou até colocar aqui, que ver, peraí. Ó, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. O espírito é que vai dar luz para mim. O Espírito que me dá luz nas minhas intenções. Por exemplo, querido, o que o Senhor está dizendo ali é que no tempo da volta dele, ou da boda do Cordeiro, porque aqui é um sinal para o vencedor, da boda do Cordeiro, as pessoas terão 2 tipos de pessoas na igreja. O primeiro tipo de pessoa será aquela que a sua lâmpada, a sua alma, as suas emoções, os seus pensamentos e as suas vontades não serão do seu eu. Não estarão preparando a esposa, trabalhando na igreja, servindo a igreja pelo seu eu, mas estará trabalhando, servindo a igreja, direcionado pelo Espírito, porque o Espírito do homem, ó, o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Quer ver? Vou ler de novo. Esse texto aqui é muito importante, querido, nós decorarmos ele, porque ele é uma verdade para o reino. Entendeu? O reino depende do cumprimento dito na nossa vida. Ó, o espírito do homem,
né? O Espírito que o Senhor colocou em mim, ele é lâmpada do Senhor. O Senhor usa ele como lâmpada para mim e esquadrinha todo o meu interior. O Senhor, quando eu estou servindo a igreja, o Senhor esquadrinha o meu interior, até o mais íntimo do meu ventre, quer dizer, os pensamentos, as atitudes, as vontades mais íntima do meu coração é esquadrinhada pelo Espírito Santo. Por isso que as prudentes, elas tinham azeite. Azeite significa o Espírito do Senhor. A lâmpada significa a alma do homem. Por isso que as 10 virgens, elas tinham lâmpadas. Só que 5 tinham azeite e 5 não. 5 tinham, além da lâmpada acesa, ela tinha uma vasilha cheia de azeite. Quer dizer, ela era transbordada pelo Espírito, ela andava pelo Espírito, estava dando direção para ela. Ela guardava o esposo direcionado. Quando ela estava preparando a esposa para o esposo, não era na direção dela, mas era na direção do Espírito. Assim que imprudente não. Assim que imprudente, ela guardava da maneira que ela queria, da maneira que ela achava melhor. Então, azeite e lâmpada vai significar azeite que nos regenerou por dentro, entendeu? A lâmpada que foi o Espírito que habitou na minha alma, que tem o fogo, me regenerou, mas também o azeite que é o Espírito sobre mim, que agora me conduz cada dia. Entendeu, querido? Então nós precisamos de porção extra para a nossa alma, para sermos virgens prudentes. Entendeu, querido? Virgens prudentes. A diferença entre as prudentes e a imprudente é só o azeite. É só o direcionamento do Espírito. Azeite significa a unção do Espírito. É a direção do Espírito. É o Espírito Santo que está ali me coordenando. Elas eram virgens, elas tinham lâmpadas, elas estavam esperando o esposo, elas estavam também preparando a esposa para o esposo, porém, umas tinham azeite e outras não. E o Senhor, ali no texto, vai dizer, no versículo 5, ele vai dizer, e tardando o esposo, o Senhor está tardando a sua volta, querido, ou o rápido dos vencedores, para que eu e você se preparamos, para que nós possamos se preparar. Entendeu? A outra parte que eu quero também ministrar aqui, compartilhar com você, é o versículo 6. Ele diz assim, ó: mas à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Se você puder colocar entre parênteses aí, Mateus 25, versículo 6, à meia-noite quer dizer que é a escuridão mais alta, ou as trevas exterior, ou as trevas, né, mais alta, que é a grande tribulação, é os 7 anos da grande tribulação. No momento mais alto, o Senhor vai estar, né, buscando aí os vencedores. Eu acredito que antes de manifestar o anticristo, haverá uma grande perseguição sobre a igreja, né, ainda nesse tempo, aonde seremos provada a nossa fé. Ok, querido? Estou te dando a interpretação de símbolos, sinais e números. No versículo, prepararam as lâmpadas, quando o Senhor disse ali, no versículo 7, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Após as virgens se levantarem, elas prepararam as próprias lâmpadas, a sua alma. Isso significa em seu tratamento para com o seu testemunho de vida. Isso indica que após a ressurreição, nossa vida para o testemunho do Senhor ainda precisará ser tratada, se não for perfeita antes de morrermos, ou antes do rapto. Então, por exemplo, preparar as suas lâmpadas é esse trabalho da nossa alma. Quando eu não preparo a minha alma, então eu ficarei fora da boda do cordeiro.
Entendeu aí, querido? Espero que você esteja entendendo. A Bíblia diz que chegou um certo momento que as imprudentes pediram para as prudentes um pouco de azeite. É impossível, querido. É impossível isso. Vamos ler aqui, versículo 8. E as loucas disseram à prudente: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendem, e comprai para vós. Aqui eu quero destacar um texto com você. Quero que você destaque aí, faça uma setinha aí no versículo 9, né, e coloque aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Do 17 até o 19. E aí você vai entender o que eu estou querendo explicar para você nesse texto. Você percebe que aqui na parábola das virgens, das 10 virgens, está falando da boda do cordeiro, que é os 7 anos da grande tribulação, né? Que é o período onde os vencedores vão para o trono e, né, a igreja vai ficar na terra, que é as imprudentes, aquelas que não foram direcionadas pelo Espírito para cumprir o propósito que era preparar a noiva, a esposa para o esposo. E aqui ele diz assim: mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. Quem vende esse azeite? Vamos lá no versículo de Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo 17 em diante. Diz assim, ó. Aqui nós estamos lendo a carta à igreja de Laodiceia. Então, se o Senhor disse: olha, eu vou dar uma profecia da minha volta, como vai estar a população, a política, a religião, a vida das pessoas na época que eu tiver para voltar para a terra? Lembrando que a boda do Cordeiro são 7 anos antes do milênio. São 7 anos da grande tribulação, 7 anos da boda do Cordeiro. Então o Senhor vai dizer, ele vai dar um exemplo de como será igual. Aqui ele diz que nós deveríamos comprar azeite, as imprudentes têm que comprar azeite. E o Senhor vai dizer quem é essas imprudentes aqui. Ele vai dizer aqui no versículo 17 assim: como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Essa é a igreja, o contexto da igreja, das pessoas. Elas se sentem ricas, enriquecidas e não sentem falta de nada, como se elas fossem totalmente independentes, supridas por elas mesmas. Elas não dependem de Deus, elas não sentem falta de nada, entendeu? E não sabes que és uma desgraçada. Essa qualidade, qual vai ser o povo, como que vai ser a situação da época do rapto, 7 anos da grande tribulação e do arrebatamento, da volta de Cristo. Primeiro nós precisamos entender, querido, que esse povo aqui é um povo que está independente do Senhor. Segundo, que é um povo que está sem a graça, o favor de Deus, né? O que é graça? Eu não mereço, mas o Senhor me deu gratuitamente, mas eu não mereço, né? Eu não estou farto, eu não estou enriquecido a ponto de dizer não preciso nada. Pelo contrário, eu sempre estou dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do seu favor. Aí ele vai dizer no versículo 18 de Apocalipse 3, vai dizer: conselho que de mim,
compre ouro provado no fogo, que é obras, né? Para que te enriqueça, roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja, untar os olhos com azeite, para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos que amo, e pois zeloso e arrependa-se. Então, o Senhor diz que essas imprudentes é essa qualidade de pessoas. Por isso, querido, que nós hoje, nós temos que estar todo o tempo nesse propósito de clamor, clamar ao Senhor, buscar a sua presença, buscar a direção do Espírito, estar sempre alojado no Espírito, estar sempre preso com Ele no Espírito. Entendeu, querido? Porque essa vai ser a diferença de quem vai subir no rapto e quem não vai subir. As prudentes são aquelas que prepararam a sua alma e estão cheias de azeite. Por quê? Porque o azeite é o Espírito que está mantendo a sua alma acesa, mantendo, né, ele dentro da sua alma, queimando a sua alma em prol a preparar a igreja para o esposo, preparar a esposa para o esposo. A imprudente não, ela só tem a alma dela e ela vive pela alma. Né? Ela vive só pela salvação, ela foi salva porque o Espírito habita nela, né? Mas o fogo dela sempre está quase apagando, porque ela não tem força, ela não tem azeite, a direção do Espírito. Você entendeu essa parte? Vamos lá, querido, para nós terminarmos essa parte, tá? Nós já entendemos o que é as 10 virgens, né? São todas salvas, são puras, porque foram salvas, não existe mais pecado no coração delas. Elas têm azeite, todas elas já estão com as suas almas, estão preparando, né? Tudo que elas vão fazer, elas precisam usar, né, a lamparina para dar luz. Mas a luz que há na lamparina, na alma delas, é o azeite, que é o Espírito. Isso é importante, querido. Tudo que nós fazemos fora da direção do Espírito é imprudente, é insensato, né, obras mortas. Obras que não há valor para o reino. Entendeu aí, querido? Então, querido, eu quero concluir aqui dizendo assim, versículo 11: e depois que chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço porque não foi direcionado pelo Espírito. Querido, é tão interessante ser prudente, porque assim, como que eu vou fazer a obra do Senhor se eu não sei como fazer a obra do Senhor? Eu só sei fazer a obra do Senhor se o Espírito, o azeite, habitar em mim. E eu tiver azeite em abundância, para que Ele me coordene todas as direções da minha vida. Quer ver? João vai dar um texto para nós, deixa eu achar aqui. João capítulo 16, versículo 13, abre lá. João capítulo 16, versículo 13. O Senhor, ele vai mostrar a importância do Espírito Santo em nós. A importância dessas virgens não ter só a alma, não ser direcionada só pela lamparina, pela alma, mas ser direcionada pelo azeite que está clareando para que dê direção, para que você possa conduzir a esposa do Cordeiro. Ele vai dizer assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, esse é o azeite, é o Espírito Santo,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Quer dizer, eu quero ser uma virgem prudente. Nós entendemos que as 10 virgens não são a esposa, elas são aquelas que preparam a esposa, são 5 ministérios. Então vamos supor, eu sou um pastor e eu quero preparar, eu quero pastorear a noiva, eu quero conduzir a noiva até o esposo. Eu não posso fazer isso da minha maneira, eu preciso ouvir o Espírito da verdade. Então quando eu faço da minha maneira, é o espírito da mentira, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal que habita na minha alma. Mas ele diz, olha, vai pelo Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o que há de vir nas obras que eu tenho que fazer, no propósito que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para mim, para que eu ande por ele, quem vai anunciar isso para mim é esse azeite que está na minha lamparina, é esse azeite que está cheio, transbordando. Eu não somente tenho vida, mas eu ando por essa vida. Aí no 14 ele vai dizer, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Quer dizer, ele não fala dele mesmo, do Espírito Santo, ele fala de Jesus. Então, querido, se eu estou preparando a esposa para o esposo, quem mais vai me ensinar é o Espírito Santo, que é o azeite. Por isso que aquelas virgens que não tinham azeite, elas eram insensatas. Elas estavam fazendo da maneira... O que é uma pessoa insensata? É aquela que não para pensar. É aquela que não faz de acordo com aquilo que é correto, mas ela faz de qualquer maneira. Entendeu? Por isso que nós temos que ser 5 virgens prudentes. E como que vão ser 5 virgens prudentes? A pastora vai lançar daqui a pouco, ou amanhã cedo, né, o banner com o novo projeto da Igreja do Amor para todos os irmãos, não só da Igreja do Amor, mas de outras igrejas, chamado Clamor. Como é que é o nome, amor, que você colocou mesmo? Clamor por Ele. Qual é o clamor? O clamor por esse azeite, o clamor pelo Espírito Santo, por Cristo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não fala dele, o Espírito Santo fala de Jesus. Por isso que nós somos cristocêntricos. Tudo que há em nós aponta para Cristo, querido. Se eu estou preparando a esposa, é para Cristo, é para Ele, entendeu? Então, querido, o projeto vai ser lançado, dois dias na semana nós estaremos de jejum e oração, né? Estaremos orando toda semana. Essa semana ainda vai ser o projeto de nós alinharmos a nossa vida com a plena vontade para buscar Ele. Como assim, pastor? Você vai perceber que durante o seu dia você perde muito tempo com muitas coisas, né? Muitas coisas te roubam o seu tempo. Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook, conversas paralelas, né? Dormindo muito. Quinta, sexta, sábado, nesses 4 próximos dias, domingo não, porque domingo vai ser folga, você vai alinhar a sua vida para que você possa tirar um tempo para buscar Ele. Buscar Ele quem? O Espírito Santo, para que Ele te revele toda a verdade. A partir de segunda-feira nós vamos começar todos os dias, nós vamos estar orando e 2 vezes por semana estaremos jejuando, mas todos os dias nós estaremos lendo o livro de Efésios, um capítulo por dia. E às 9h30 da noite eu estarei ministrando esse capítulo que nós lemos naquele dia. Então vamos ter um grupo aí no WhatsApp onde você vai poder entrar, você vai poder dar a sua opinião do que você leu do livro de Efésios, né? Fazer perguntas, pastor, não entendi o que dizia a Bíblia nesse sentido, não entendi isso, não entendi aquilo, entendeu? E nós vamos então massificar, né, o livro de Efésios. A semana que vem, a partir de segunda-feira até sexta, né, nós vamos aprender todo o livro de Efésios. São 6 capítulos. Todo dia às 21h30 eu estarei fazendo a live apropriadamente. Talvez a pastora participe com a gente, ajudando a gente também. Você pode participar para a gente estar estudando o livro de Efésios com jejum e oração. Qual é o intuito disso, querido? Nós estamos vivendo em tempos que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a decisão da política, a decisão do espírito do anticristo, que ele está agindo nas igrejas, nos governos, nas economias. Nós não sabemos. Mas a nossa preocupação não é saber o que vai acontecer, mas saber o que Deus preparou para nós.
Porque se nós sabemos o caminho de Deus, nós não se preocuparemos com notícias que não vêm do Senhor. Então nosso intuito com esse clamor, com todas as igrejas, com todos os irmãos ao mesmo tempo, é colocar a nossa vida estritamente dentro do propósito de Deus e da sua vontade, a ponto de nenhuma notícia nos abalar e não nos tirar do propósito eterno. Então a partir de amanhã, nós estaremos orando e jejuando, buscando a presença do Senhor juntos, como família, como igreja, a igreja buscando ao Senhor. Lembrando que igreja não são placas de denominação, entendeu? Instituições denominacionais, tem uma placa e um CNPJ. Igreja são pessoas. Então, se você é da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, Luterana, da Batista Aliança, não importa, você quer fazer parte desse projeto, entre no link e entre no grupo. Assim que nós postarmos aí o link do clamor por ele, o banner vai estar escrito o clamor por ele. Você entra no link, querido, coloca seu nome e vamos estar orando e jejuando junto, estudando o livro de Efésios. É um livro poderoso, transcendental, que vai nos dar direção de propósito eterno. Tá bom, querido? Não vamos estar aí perdidos sem direção, vamos ter direção. Tá? Eu quero orar com você, quero dizer algumas coisas para você. A primeira coisa, que nós teremos imersão dia 21 de fevereiro, tá? Dia 21 de fevereiro nós temos a segunda imersão da Escola dos 5 Ministérios. Já postei os links nos grupos, no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Então entre lá, clique no link, faça a sua inscrição. Depois embaixo você clica no link do WhatsApp e entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo só nosso, da imersão, dos alunos da imersão, onde ali já estaremos pronunciando e postando as coisas que nós precisamos, que você fique preparado. Também temos aqui hoje 25 Life Homes ativas, trabalhando dentro de Colorado Oeste, preparada para a gente estudar as Escrituras. Tá? E o clamor que sai a partir de amanhã. Esteja firme, esteja junto, todos juntos, para que nós possamos aí encontrar o propósito de Deus e estar seguro nas mãos dele. Amém, querido? Vamos orar? Vamos orar e vamos falar com o Senhor, e amanhã nós temos mais live. Não deixe de estar conosco, tá bom? Semana que vem, querido, só haverá live pela noite, tá? Não haverá live do almoço, porque nós estaremos nesse propósito aí do clamor. Então eu vou tirar a live do almoço, vou deixar só a live da noite, às 21h30. Vamos orar, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esse momento de mais uma aula aqui da Escola dos 5 Ministérios, onde aprendemos a ser 5 virgens prudentes, cheia da vasilha, cheia de azeite. Senhor, obrigado. Entendemos que nós não podemos só ter o Espírito dentro, mas nós precisamos e necessitamos do Espírito sobre nós, cheio do Espírito. O Espírito é a lâmpada do Senhor para esquadrinhar a nossa alma, a nossa lamparina. Por isso, Senhor, dá luz ao nosso entendimento, mostra nossos pensamentos como devemos ser. Por isso, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra revelada ao nosso coração. Isso nos dá paz e entendimento para caminhar com passos seguros, pisando sobre a rocha que é Cristo. Edifica a nossa casa, Senhor. Quanto pastor e líder da Escola dos 5 Ministérios, estou edificando as ovelhas e os alunos dessa escola sobre a rocha. E nós estamos edificando com ouro, pratas e pedras preciosas. Cremos, Senhor, que o Senhor, nós nos apresentaremos como vencedores diante do Senhor, diante do trono, e cantaremos aquele novo cântico, um cântico que só os vencedores saberão. Muito obrigado, nós abençoamos cada família hoje para todos sempre. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida nessa noite, que você tenha uma boa noite e que amanhã, nessa quarta-feira, você possa estar cheio da presença do Senhor. Graça e paz, e Deus abençoe. Fique ligado aí no projeto, no nosso convocatório, no nosso clamor, clamando por Ele. Vamos clamar por Ele, pela presença dEle, pelo Espírito Santo. Amém, querido? Deus te abençoe. Lembrando, temos Impacto em março, hein? Olha, o link do Impacto já vai sair para você fazer a inscrição do Impacto, tá? Vai ser dia 21 de março. O Impacto será aqui em Colorado Oeste. Deus te abençoe, boa noite, fique em paz e até amanhã.